Boa noite, igreja. Estou feliz porque estou aqui na presença de Deus juntamente com meus irmãos. E vou falar de um tema, eu vou falar sobre o medo. E falar sobre o medo é muito vasto. Tem medo de todas as situações que você pensar. E quando eu falo em medo, lá em Gênesis 1:26, Deus diz que nos fez a sua imagem e semelhança. Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, semelhança da Trindade Santa. Mas nem por isso ele tirou a nossa humanidade. Ou seja, a questão humana nós vamos passar. Os medos nós vamos passar. Mas nessa noite eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Como vencer o medo? Nós iremos passar pelo medo, é inevitável. Não tem como estarmos na terra e não passarmos pelo medo. Eu tenho medo, vou confessar a vocês nessa noite. Eu tenho medo de agulha. Eu tenho medo de tirar sangue. Por quê? Porque quando eu vou tirar o sangue, as minhas veias já não são boas. E elas somem. Então eu sou muito perfurado pela agulha. Ou seja, Deus pode ser que não vai te tirar da situação. Mas Ele vai te livrar na situação. Na situação Ele vai te livrar. Abra sua Bíblia. Em Isaías 41. Isaías 41, por favor. Todos abriram? O tema é medo. O texto é Isaías 41, 10, 13. Mas tem muito texto que fala sobre o medo. Mas existe uma mentira, que eu mesmo já acreditei nessa mentira. E mergulhando na pesquisa agora, eu descobri que não existe 366 não temas. Fazendo a pesquisa na ARA, na Almeida, revista atualizada, eu descobri que existe 101. O que acontece? Eles pegam as Bíblias, a tradução de cada Bíblia e junta ainda mais de 300. Mas na ARA existe 101 não temas. Qual é o teu medo nessa noite? Qual é a situação que está te atribulando, que está te trazendo medo, que está te trazendo angústia, que está te trazendo aflição? A palavra de Deus aqui em Isaías deixa bem claro, verso 10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Primeira coisa que eu entendo aqui. Não temas porque eu estou contigo. Primeira coisa. Se você está no trabalho, Deus está contigo. Se você está com problema no trabalho, Deus está contigo. Se você está em casa, Deus está contigo. Se você está no carro, Deus está contigo. Aonde quer que você esteja, Deus estará contigo. Não haverá problema, não haverá medo que você não estará com Ele. Todos nós passaremos pelo medo, é inevitável. Mas nós temos como evitá-lo. O primeiro ponto é, primeiramente, vamos ver o que significa medo. Sentimento de viva inquietação ante a noção de perigo real ou imaginário, de ameaça, pavor, temor, receio, dúvida. Depois nós vamos ler 2 Coríntios 7:5, eu vou te mostrar o que acontece. Primeira coisa que acontece aqui. Coisas imaginárias que te provocam medo. O que você tem pensado que te provoca medo? Exclui isso. Porque existem muitos medos que estão na nossa mente. Existem muitos medos que entram na nossa mente e começam a nos afligir. E começam a nos fazer medrosos. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser, aqui no versículo 11... e tu a quem tomei das estrelas. Peraí, eu errei aqui. 10.
Não tema porque eu estou contigo. Não te assombres, ou seja, não se aterrorize. Não se apavore. Venha o que vier, mantenha-se na posição. Mantenha-se firme. Ah, pastor, estou com enfermidade. Deus é contigo. Ah, pastor, estou com problema no serviço. Deus é contigo. Ele nos remiu. Sabe o que é remir? Resgatar. E disse assim, ó: você é meu. Eu te escolhi. Eu te chamei. Abra aí no 43. Isaías 43. Isaías 43. Minha boca já está seca. Do verso 1 a seguir. Mas assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, aqui e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Que significa? Eu te resgatei. Eu te salvei. Eu te presto socorro. Eu te presto auxílio. Eu te presto toda a provisão que porventura faltar na tua casa. Eu provê tudo. Ele que provê todas as coisas. Amém? Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, você é de Deus, querido. Pastor, essa palavra foi para Israel, você é o quê? Você não é Israel de Deus? Você não é povo de Deus? Existe, a Bíblia é a regra de prática e fé para nossas vidas. Ou seja, tudo que está aqui, nós temos que colocar em nosso coração. E como vencer o medo? Não era para ser assim, irmãos. Você sabia que era para andarmos de peito aberto, sem medo de bala, sem medo de vento, de chuva, de vendaval, sem medo de terremoto, mas o pecado entrou. E através do pecado entrou toda a perversidade. E através da perversidade entrou o medo. Tudo que nós sentimos é por causa do pecado. Era para estarmos 100% na terra, sem termos dores, sem termos aflições, sem sentirmos medos, mas entrou o pecado e o pecado entrou toda a corrupção humana. E tem muitos que têm medo da morte, mas não pode ter medo da morte. Porque se nós temos medo da morte, nós vamos ter medo da vida. Porque se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós temos vida eterna, então não podemos ter medo da morte. Eu confesso que esses dias eu tive medo, mas não da morte. Me deu uma saudade, assim, de pensar de partir e deixar os meus queridos aqui. Me deu aquela saudade, assim, você entendeu? De partir e deixar os meus pequenos, meu neto, minhas netas, meus filhos. Começou a dar aquela saudade dentro do meu coração. Falou, e agora? Mas não era medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Se você tem medo da morte, alguma coisa está acontecendo com você, que não provém de Deus. Algum medo, porque o maligno coloca medo também, queridos. Ele coloca pavor, ele coloca terror. O papel dele é colocar terror. A Bíblia diz em João 10:10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A primeira coisa que o maligno, o ladrão quer roubar, é roubar a nossa paz. E por onde que ele entra? Colocando medo. Tem pessoas que têm síndrome do pânico. Eu já tive síndrome do pânico. Mas era algo que entrava na minha mente e colocava terror, porque não existia perigo real. Ou seja, Deus está falando nessa noite que não tem perigo real contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família e contra os céus. Não há perigo real. É coisa da sua mente. Sabe o que ele fazia?
colocava uma pessoa para ir no portão da minha casa. E chega lá, quando a pessoa chegava, ela disse para mim assim, a pessoa, até minha cunhada, ela disse para mim assim: Valdir, eu cheguei na porta da tua casa. E quando eu cheguei na porta da tua casa, tinha um homem. E quando ele me viu, ele saiu correndo. E eu segui ele. E quando chegou na esquina, ele sumiu. Isso não é coisa maligna? O inimigo tentando contra nossas vidas. Todo dia o maligno tenta contra a tua vida. Ele lança sementes, como a pastora Norma já falou aqui, tudo é semente. Ele começa a lançar uma semente, daqui a pouco vira uma árvore, daqui a pouco cria frutos, daqui a pouco cria uma montanha de problemas. E começa os medos a entrar. Eu já fui assaltado. Não tenho medo de assalto. Porque eu sei que se me der um tiro e eu morrer, eu vou para os braços do Senhor. Ainda que a minha fé seja pequena, ainda que eu esteja meio que bambeando. Mas eu creio que eu estou nos braços do Senhor. Primeira coisa, primeiro ponto para vencer o medo. Confiar na palavra de Deus. Isaías 41:10, voltamos lá. Vamos repetir bem esse texto. O Senhor teu Deus, aliás, não temas porque eu sou contigo. Irmãos, você quer a expressão mais forte do que essa? Não temas que eu estou contigo. Deus é dono de todas as situações. Até para o inimigo te tocar, ele vai ter que pedir permissão para Deus. Só toca se Deus permitir, como aconteceu com Jó. Até para tocar em você, ele vai ter que pedir permissão. Você acha que Deus vai permitir tocar no filho dele assim de qualquer jeito? Só se tiver na brecha pelo pecado. Ou se ele quiser te experimentar também na fé. Porque a nossa fé é provada. A nossa fé é provada todos os dias. Deus é maior, não precisa abrir, mas se você quiser abrir, pode abrir. No Salmo 56, do 1 ao 13, mostra que Deus é bem maior do que qualquer problema, do que qualquer medo que surgir na tua vida. Qualquer situação que quer te travar, qualquer situação que quer te parar, Deus é maior do que qualquer problema que quer te parar. Cá para nós. Você acha que esses grandes homens de Deus não sentiram medo? Você acha que Jesus não sentiu medo? Claro que sentiu. Ele orou e pediu para Deus: Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu queira, seja como tu queira. Ou seja, pode ser que Deus não vai te livrar da cova dos leões, mas ele vai te livrar dentro da cova dos leões, como ele fez com Daniel. Pode ser que ele não vai te livrar da fornalha de fogo, mas ele vai te livrar dentro da fornalha, com o quarto homem lá dentro. Vamos ver por que do medo. Gênesis 3, do 9 ao 10. Todos encontraram? Vamos ler a partir do 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. O medo só entra em nossas vidas quando estamos nus.
Nus como, pastor? Pergunta para mim. Nus como, pastor? Da palavra de Deus. Quando estamos nus da palavra de Deus, o medo entra. Eu não estou lendo a Bíblia constantemente como eu lia no passado, não. Mas os versículos que eu conheço estão todos aqui guardados em meu coração. Então isso me fortalece, isso me ajuda, isso não permite que eu venha ter medo. João 16, 33. Quantos sabem o que está escrito lá? Não. João 16, 33. Tenho dito-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Não tenha medo, eu venci o mundo. Então o medo entra aqui, ó, através do pecado. Automaticamente entra o medo da morte. Quantos aqui tem medo da morte? Graças a Deus. Ninguém tem medo, glória a Deus, aleluia, porque morte é vida e vida eterna. Morte é vida e vida eterna. Então nós vencemos o medo. Deus protege, Salmos 23, 4. Vamos lá ver, Salmos 23, 4. Deus protege. Salmos 23, 4. Olha, esse aqui nós podemos até ler todo, irmãos, porque esse salmo é muito lindo. Isso aqui foi o salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aí ele vem, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Fala assim, Deus está comigo. Não temerei mal nenhum, seja ele qual for, porque Deus está comigo. É tremendo, irmão. Deus protege. Deus nunca abandona. Nós podemos ver lá em Deuteronômio 31, 8, quando Deus fala para Josué: ser forte e corajoso, não temas. Vamos ver lá, Deuteronômio 31, 8. Qual é o teu medo nessa noite? Você vai sair daqui encorajado. Você vai sair daqui fortalecido. Deus vai te fortalecer. Aleluia. No 6. Sede fortes e corajosos. Não temais. Não temais. Não temais. Nem vos atemorizeis, ou seja, não se apavore. Não se apavore diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Quem vai convosco é Deus. Aonde você for, Deus está contigo. Por onde andares, Deus é contigo. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, que isso, querido, essa palavra aqui, nem vos desamparará, ou seja, eu estou com você nos meus braços. Por onde você andar, eu estou te segurando. Eu estou te pegando pelos braços. Não desamparará. Quantos aqui tem medo de multidão? Tem gente que tem medo de multidão. Por quê? Por que você tem essa fobia, esse medo? Deus é contigo. Vou contar um leve testemunho.
eu tinha medo de passar onde tinha muitas pessoas. E o medo traz a vergonha também. Então eu tinha medo junto com a vergonha de passar onde tinha muitas pessoas. Tinha medo de me expressar, porque eu era muito tímido. Traz tudo isso. O medo traz uma carroça de coisas negativas. Traz tantas coisas o medo. E aí, quando eu conheci a Deus, acabou-se a timidez. Acabou-se o medo. Acabou-se a insegurança. Porque Deus é que vai à frente. Quem vai na frente é Deus. Deus da paz. Vamos abrir João 14, 25 ao 27. Vamos ler a partir do 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se o quê? Atemorize. Não perturbe o vosso coração, não se atemorize, porque quem dá paz é Deus. Você pode estar no maior rebuliço acontecendo com você, mas se o Espírito Santo está dentro de você, Ele te dá paz. Se o Espírito Santo está dentro de você, Ele te dá segurança. Pode vir o que for. Você vai ser igual o bambu chinês, você vai envergar, mas não vai cair. O vento vem e você enverga, mas não quebra. Nós não estamos, a nossa fé não nos imuniza de problemas, de não termos enfermidades, de não termos problemas financeiros, de não termos problemas conjugais, de não termos problemas nos relacionamentos. A fé é uma garantia que você vai passar por isso, mas Deus é contigo. E você vai superar todo e qualquer problema. Seja financeiro, seja espiritual, seja emocional, seja de que área for, vai passar. Aqui é muito rápido. Esse dia eu tinha 20 aninhos. Hoje eu estou com 56. Meu filho mais velho está aqui. 36 anos já vai fazer. E o que será de nós daqui 10 anos? Faça essa reflexão agora. O que será de você daqui 10 anos? Aonde você está? Em que nível você quer estar espiritualmente falando para passar pelas adversidades e com Deus no seu barco? Porque Deus dá coragem. 2 Timóteo 1,7. Se alguém quiser abrir para mim aí e ler, por favor. Só para a gente andar mais rápido, senão nós vamos passar aqui mais de 2 horas. 2 Timóteo 1,7. Fortaleza de amor e de moderação. Em algumas traduções, pastora, está escrito assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia. Covardia. Ou seja, Deus nos deu espírito de moderação e de ousadia. Quantos querem ser ousados para fazer a obra de Deus? Louvado seja Deus. Você acha que o apóstolo Paulo não teve medo? Queridos, ele passou medo, ele passou grandes aflições, ele passou perseguição, ele passou luta, ele passou por naufrágio, passou por grandes problemas, mas Deus era com ele. E antes de ser Paulo, ele era Saulo, perseguidor. Aí Deus falou: agora você vai ser perseguido. Se você está sendo perseguido, dê glória a Deus por isso. É porque você está no caminho certo. Se você estivesse no caminho errado, ninguém te pegaria no teu pé.
Mas se você está no caminho certo, você vai ser perseguido. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Esse versículo eu tenho aqui, na tábua do meu coração. Por quê? Paulo ali não está falando de, eu posso ter um avião, eu posso ter um navio, eu posso ter um iate, eu posso ter uma limusine. Não, Paulo está falando de lutas, de batalhas. Nós podemos, porque podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Seria eu aqui, insano, se eu falasse para você assim, vem para Deus que os problemas vão acabar. Eu vou ser bem sincero com você. Vem para Deus que os problemas vão aumentar. Mas Deus te dará capacidade para resolvê-los. Deus irá te capacitar para resolver os problemas. O medo vem. Segundo, essa palavra aqui, remi, que eu falei aqui, acho que eu falei remi. Falei, né? Significa espiai, espiei, libertai, ressarci, recuperar, resgatai e resgatei. Você está resgatado na mão de Deus, querido. Você está aqui, Você está resgatado na mão de Deus. Você está espiado na mão dele. Por mais que venha o problema, você está ali, E muitos falam assim, por que ele suporta tanto? Aos olhos naturais, eu não era para estar vivo. Por quê? Vou explicar por quê. Perdi minha mãe com 7 anos de idade. Perdi meu pai com 15 anos de idade. Fui acometido de uma enfermidade chamada neurocisticercose. Caí na água, mas não morri. Porque a neurocisticercose, ela causa epilepsia. Eu já fui epilético. Deus me curou. Deus me curou com o poder resgatador dele. Eu aposentei na polícia militar com esse problema. Mas Deus me curou. Por quê? Porque com o problema ele vai te usar lá na frente. Para testemunhar outros que precisam. Que é possível. Deus é Deus de cura. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de sinais. Deus é Deus de prodígios e maravilhas. São que horas agora? 7. Deus nos resgatou. Estamos aqui, Como vencer o medo? Buscando a Deus em oração. Se tem uma coisa que nos alimenta, é a oração. Eu não sou de parar para orar, mas eu oro aqui, Igual Efésios 6. Orar em espírito, vigiando. Ora na mente, irmãos. Você não vai ter tempo para parar. Todos os momentos da sua vida para estar orando. Então ora na mente. Busca a Deus. Aqui, Apaga essa luz um pouquinho aqui. Apaga, por favor. Só da frente aqui. O que aconteceu aqui? Essa parte aqui ficou mais escura ali, mais claro, né? Assim somos nós. Se nós perdermos a conexão, nós vamos tornando escuro o nosso corpo, o nosso ser. Então não pare de conectar aqui, a sua mente com Deus. Por onde você andar, conecte a Ele. A sua mente, o seu coração, os seus pensamentos. A Bíblia diz em Provérbios, eu não me recordo agora o capítulo, mas diz assim: assim como você imagina em sua alma, assim o é. Assim como você imagina aqui, assim o é. Então se você imaginar medroso, você vai ter medo mesmo. Mas se você imaginar corajoso, eu tenho coragem, Deus é comigo, eu vou vencer, eu vou passar por isso, eu vou romper, e Deus estará contigo, amém? 2 Reis 6, 15 e 19, eu vou abrir. Faço questão de ler com vocês.
Olha o subtítulo lá em cima, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Era uma guerra, era uma batalha, irmãos. O que é que ele fez aqui, ó? No 15, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropa, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Uma pergunta. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Qual é a guerra que você está passando, meu irmão? Que tem te afligido, que tem te dado medo? É uma guerra emocional? É uma guerra espiritual? É uma guerra financeira? É uma guerra familiar? É uma guerra conjugal? É uma guerra com os filhos? Hoje em dia está difícil de criarmos filhos. Dá muito medo. Mas Deus é conosco, Deus vai nos capacitar para ensinar os nossos filhos. A tecnologia está aí, e está entrando na mente das crianças. O celular está aí, são tantas coisas que entram através do celular. E nós temos observado o nosso netinho, meu neto, que se ele ficar muito tempo no celular, ele fica irritado. Então isso dá medo na gente. E é uma coisa difícil de tirar. Porque aonde quer que você vai, tem um celular. Até a professora dele, esses dias, ele falou que deu o celular dela para ele. Ele falou para mim, tio, você não foi, Elizabeth? A professora me deu o celular. Pode um negócio desse? Eu vi isso, então é muito sério, irmãos. Causa pânico, causa pavor na gente. E ele continua aqui, no 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja o Senhor. Abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta cidade? Segue-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Era uma guerra, irmão. Nós vivemos guerra todo dia. Em alguma área da nossa vida existe uma batalha travada, querendo nos consumir todos os dias da nossa vida. Mas nós temos que nos apoiar na palavra. Temos que ter fé para combater o medo e avançar para frente. Salmo 112, 7 e 8. Vou ler com vocês. Então você que tem medo da vida, porque a morte é vida e vida eterna. Promessas da vida futura aos piedosos. Se você é piedoso, você está aqui. Não se atemoriza de más notícias, no 7. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. E continua. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo do perverso perecerá. O desejo do perverso perecerá. Mas Deus é conosco por onde andarmos. Não se atemoriza de má notícia. Quem tem medo de más notícias? É ruim, né, irmão, receber uma má notícia. Mas se Deus é contigo, você vai passar e Deus vai te fortalecer. Em tudo que você passar, Ele é contigo. Amém? Como vencer o medo? Uma das formas de vencermos o medo é recebendo o Espírito Santo. Quantos aqui já recebeu? Todos, né? Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Manifestação é uma coisa, irmão.
Muitas pessoas acham que não tem o Espírito Santo porque não se teve manifestação. Mas quando você confessou Jesus Cristo, você já tem o Espírito Santo dentro de você. Porque Ele é que vai fazer a obra redentora em nós. A obra de justificação, não. A obra de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, recebendo o Espírito Santo, João 14, do 26 ao 27. Vamos ler lá. Já li com vocês, né? Mas vamos ler de novo. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aqui é importante lembrarmos da onde Deus nos tirou. De tudo que Ele já falou para nós. Se Ele já falou que nos remiu, Ele nos remiu. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Espírito Santo tira todo medo. Tudo que porventura estiver no nosso coração, está arraigado dentro de nós. Pelo fato de termos a humanidade, embora sejamos a imagem e semelhança de Deus, Ele não tirou de nós a capacidade de sentirmos frio, calor, sede, vontades. Amém? E no 20, do 19 ao 22. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, aqui foi logo após a crucificação e ver a ressurreição de Jesus. Então, houve muito medo dos judeus, os discípulos estavam atemorizados, estavam com medo. Aí ele dá uma instrução para eles aqui, ó. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Ou seja, quando estamos com Jesus, quando estamos com o Espírito Santo, vem a alegria, a tristeza sai, a angústia sai, os medos saem. Amém? E no 22 ele disse assim, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. É uma promessa que nós devemos tê-la conosco, de termos sempre o Espírito Santo conosco. Quantas vezes você foi pecar e o Espírito Santo falou, não é por aí. Não é por aí. Quantas vezes a gente perde a paciência com alguém e quer falar um palavrão ao Espírito Santo? Não é assim. Deus é conosco. Amém? Eu vou não ter mais na ARA, revista e atualizada pela pesquisa que eu fiz. São 58, nós vamos ver um aqui. Não temas, aliás, 58 não temas. Então, existe vários textos para nós nos abalizarmos nele, para nós estarmos firmados neles. Não temais, são 35. Não temerei, 4. No futuro, não temeremos, no futuro plural também, 1. Não teme, 3. Dentro da ARA, revista atualizada, Almeida, revista e atualizada. Vamos ver, Gênesis 15, 1. Aqui nós temos uma situação em Gênesis 15, 1. Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Depois desses acontecimentos, ou seja, depois que Deus chamou ele, falou para ele sair da tua terra e da tua parentela, do meio dos seus, ele dá um ânimo para ele e diz assim, depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, porque antes, quando Deus se revelava aos homens, antes do Espírito Santo, era em teofanias. Pastor, o que é teofanias? Teofanias eram visões face a face.
Todas as vezes que Deus se revelava, ele revelava em teofanias, visões face a face. Aí ele diz assim, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Ou seja, a tua recompensa será sobremodo. Como diz um apóstolo aí, que fala muito sobre isso, Deus falar conosco em teofania, será que nós aguentaríamos? Hein? A glória de Deus falar conosco face a face. Não suportaríamos, porque o nosso corpo é corrupto, é corruptível. Não aguentaríamos a glória de Deus. Se hoje Deus quiser derramar a glória dele aqui, nós ficaremos todos amortecidos, todos anestesiados pelo poder dele. Teve uma época que Deus me usava da seguinte... Certa vez, ele me usou da seguinte forma. Eu estava em casa e meu corpo foi todo anestesiado. Todo, como se eu estivesse levando um choque. E ele disse assim, sai agora e visita fulano de tal. E eu teimei com ele. E ele falou assim, se você não sair agora, eu vou te derrubar no chão. Eu saí. Quando eu cheguei na casa da mulher, Deus foi me usando em línguas e traduzindo tudo. E ela começou a receber a unção e foi anestesiada em cima do carro. E Deus falou assim, Deus te entrega uma chave de um carro hoje. Passado 15 dias, ela voltou lá em casa e falou, pastor, vim trazer a chave do carro que o Senhor usou, que Deus te usou para me entregar naquele dia. E aí ela foi lá em casa, eu ungi. Mas se eu teimasse com Deus, eu estaria no chão. Tamanha unção. Era uma época que eu orava demais. Mas eu estava alienado. Não era uma coisa equilibrada, você entende? Não era uma coisa correta. Porque as coisas de Deus é com equilíbrio. E a minha esposa falava muito sobre isso, sobre o equilíbrio. De repente, podemos buscar demais. E não é isso que Deus quer. Deus quer algo mais tranquilo. Porque nós não somos popstars. Nós não estamos aqui para ser espetáculo para ninguém. Deus é que é tudo nas nossas vidas. Nós não somos nada. Ele é que comanda. Nós somos apenas o instrumento. Nós somos apenas o vaso na mão dele. Você é um vaso na mão de Deus. Por onde quer que você for. Por onde quer que você andar. Deus é contigo. Irmão Celismar, deixa eu falar algo que Deus está falando ao meu coração sobre vocês, sobre o casal. Deus está muito feliz com vocês, com relação à obra que vocês têm feito para Ele. Continue assim, venha o que vier. Venha o que vier. Você disse assim, fala comigo, Deus. E Deus está falando agora, eu estou mentindo? Falou, fala comigo, Deus. Deus está falando contigo agora. Ele está muito feliz com a obra que vocês têm realizado. Não temas, venha o que vier, Ele é contigo. Pode vir a pedrada que for, não vai te acertar, porque Ele é teu escudo, Ele é o teu ajudador. Deus é Deus. O Espírito Santo fala, irmãos. É só nós colocarmos à disposição. Deus quer usar cada um de nós de maneira diferente. Cada um aqui tem um chamado. Ah, pastor, eu não sei falar. Deus vai colocar. Moisés falou também. Eu sou gago, eu não consigo, eu tenho a língua presa. Está com medo? Está com medinho? Ah, é? Deus vai tirar o medinho. Deus vai tirar o medinho, tá? Meu genro William, Deus manda te dizer. O seu tempo vai chegar. A sua hora vai chegar. Deus vai fazer. Você tem sede do Espírito Santo. Continue fazendo o que você faz. Continue buscando que Ele vai te premiar com o Espírito Santo.
com a manifestação, porque o Espírito Santo, se você já confessou, você já tem ele no teu coração. Você já confessou. E há uma preocupação muito grande com relação à sua família. Mas Deus é contigo. Deus fala em Jeremias que ele chama 2 de cada família para apacentar os demais com conhecimento e sabedoria. Na minha casa eu fui o segundo a ser chamado. E o primeiro que foi chamado hoje não fala comigo, irmãos. Mas não é porque eu não quero, não. É porque houve um levante do inimigo entre as nossas vidas. Eu já perdoei ele, mas ele, o coração fechou para mim. Ele me bloqueou no celular. Mas eu não tenho medo, porque eu sei que eu estou no caminho certo. O coração dele fechou por causa de dinheiro, irmão. Se você tem dinheiro, vou dar uma orientação para você aqui hoje. Se alguém te pedir emprestado, é melhor você dar do que emprestar. Porque ao emprestar, você pode perder um amigo. Você pode perder um parente. O meu irmão está nessa condição. Foi uma quantia razoável, mas não me importa, eu já perdoei. Mas ele se fechou. Nós já escrevemos até uma carta para ele, eu e minha esposa. Mas eu não tenho medo de morrer sem antes encontrar com ele. Porque eu sei que a parte minha eu já fiz. Então, se você está sendo perseguido, é porque a obra está sendo feita. Amém? O quarto ponto. Como vencermos o medo? Exercitando a fé. Quantos têm fé aqui? Amém? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos têm fé sobrenatural? A nossa fé é provada. Você acha que Abraão, quando foi entregar Isaac no sacrifício, você acha que ele não temeu a perca do filho? Lá em Hebreus diz que não, que ele sabia que Deus era poderoso e suficiente para fazer ele sobreviver. Ou seja, por mais que venha o problema, por mais que venha o teste da fé, Deus estará conosco. Temos que exercitar a fé. Amém? Daniel, ele estava orando no capítulo 10, do verso 12 ao 13, não precisa abrir. E a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia impediu a oração de Daniel. Ou seja, existem orações nossas que existe uma barreira. Principalmente quando estamos com medo. O inimigo coloca mais medo ainda. Coloca terror, coloca pavor, coloca insegurança, coloca terror. O papel do inimigo é esse, é colocar terror. Botar você para correr e esconder debaixo de uma cama. Mas se nós tivermos fé, se exercitarmos a fé, Pedro estava andando sobre as águas. E aí ele foi olhar para o vento. O que aconteceu? Teve medo de se afundar. E Jesus disse assim, disse para ele, homens de pequena fé. Vamos abrir lá em Mateus 14, 22. Jesus anda por sobre o mar. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Essa palavra aterrados significa apavorados, significa amedrontados. E exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais.
Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Qual que é o vento contrário que está sobre a sua vida? Que você está com medo. Ah, eu vou passar por um problema aí na frente. Vai. Eu vou te dizer que vai. Enquanto estivermos na terra, nós iremos passar por problemas. Mas Deus é conosco. Por quê? Por causa da parte humana. Por causa do pecado que entrou sorrateiramente. Amém? Para fechar, Romanos 8, do 12 ao 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Enquanto estivermos na carne, vamos viver com medo. Mas o medo não pode nos dominar. O medo não pode nos paralisar. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você quer uma afirmação melhor do que essa? Que nós somos filhos de Deus. O irmão Celismar citou aqui: qual pai que vê o filho pedir um peixe e vai dar uma pedra? Se pedir outra coisa, vai dar uma serpente. E ele continua dizendo: Por quê? Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver de outra vez atemorizados. Você não é escravo, você não é escrava para viver atemorizado. O medo já foi embora. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no que clamamos: Abba, Pai. A pastora Fernanda disse sobre esse versículo. Sabe o que significa? Papaizinho. Meu Deus do céu. Papaizinho, ela falou aqui um dia desses, sobre esse versículo. Significa que nós podemos chamar ele de papaizinho. Abba, Pai. Papaizinho. Me socorre, me ajuda, me fortaleça. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Está sofrendo? Está sofrendo? Pergunta para o seu irmão aí. Está sofrendo? Mas há uma promessa, fala para ele. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Quantos nessa noite quer que porventura tem medo? Levante-se.